Manda a paz do Senhor, tenho cara você, meu nome é Paulo, faço parte do grupo de oração Sonda. Unidade do Sagrado, Santo Antônio Jesus. Estamos aqui hoje para refletirmos o Evangelho de João 20, 19 a 31. O Senhor esteja conosco, que está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer naquele dia, o primeiro dia da semana, estando fechado por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: A paz seja convosco. Depois disso, dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e os lados. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois dito isso, soprou sobre ele e disse: Recebeu o Espírito Santo. A quem perdoar os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoar, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram: Depois vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: Se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, e eu não puser o dedo nas suas marcas dos pregos, e não puser a mão ao seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Entrou, estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz seja com vocês. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejais incrédulo. Não tome. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditares porque me viste? Bem-aventurados os que acreditaram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, o que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que acreditais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, que a palavra do Senhor de hoje, de João 20, 19 a 31, onde relata o encontro do Senhor naquela casa onde o povo ainda estava com medo. Ela fala que a porta estava fechada com medo dos judeus e Jesus se colocou no meio deles. Então Jesus, mesmo tendo ressuscitado, mesmo estando com um corpo, né, que era um corpo glorioso, mas ele mesmo já tinha comido com os discípulos, ele já tinha pedido que os discípulos tocassem nele, ele já tinha pedido que os discípulos colocassem os dedos nas suas marcas, no prego do lado. Então Jesus estava sempre aparecendo para os seus discípulos. Aquilo era um processo, meu irmão, de maturidade dos discípulos, de fortalecimento dos discípulos, para que o que eles pregassem fosse algo muito contundente, porque quando algo não é bem esclarecido, fica dúvida. E não houve dúvida. Jesus apareceu várias vezes para os discípulos. Então, assim, se Jesus tivesse aparecido uma vez e não aparecido mais para os discípulos, ia ficar aquele questionamento. Isso só teve... A gente viu aí, mas o povo... foi tanta coisa que falaram, como anteriormente já tinham dito. Ele apareceu para fulano, para Beltrano, discípulos de Emaús disse também. Apareceu para as mulheres, mas nós não acreditamos. Então, mas Jesus quis dar credibilidade para os discípulos. Não porque ele necessitasse, mas quando os discípulos falassem, as pessoas não duvidassem, porque tinha muitas testemunhas que atestavam isso, que Jesus tinha morrido e ressuscitado dos mortos. E aqui os discípulos, não, ali naquela dúvida, mas quando viram que era Jesus, acreditaram. E tinha um que não estava no meio, né? O discípulo, né, Tomé. É aquele tipo de discípulo que não está presente nos momentos mais importantes, às vezes talvez nem por sua causa própria, né? Mas é porque às vezes ele não está realmente naquele lugar. E às vezes acontece coisa na igreja, na assembleia, na congregação, que nem muitos falam, e depois ele vai questionar. Porque ele não foi avisado, porque ninguém disse para ele, e ele vai, aí bota muitas desculpas. Mas Jesus disse para Tomé, o Dídimo: meu filho, você não acreditou não, mas feliz aquele que acredita sem ter visto.
Então, muitos de nós, irmão, não vimos, mas nós acreditamos porque atestado pelos discípulos. O discípulo disse, e nós vamos acreditar, porque eles estavam lá, foram testemunhos oculares. E Deus possa estar com cada um de nós, e nós cada dia acreditarmos na palavra anunciada, porque é o próprio Jesus falando. E Deus possa estar com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.